está falando, eu acho que é fundamental, porque a gente, quando eu fui, e nós vamos retomar agora, inclusive eu acho que o QPC, segunda-feira, vai estar fazendo uma ação de cultura de paz lá nas escolas. E como eu estou com o MPV e ajudando no programa de saúde na escola, a experiência do ano passado foi muito interessante. Você está no Ari Parreira. O Ari Parreira é a professora Débora, que é essa que está disputando o prêmio aí, que a gente deu o diploma lá. Isso. Você viu a história dessa professora, né? Então. Para quem não conhece, essa professora é Débora Godo, não sei o que lá. Godo, não sei o que lá. É Débora. Ela está disputando aí esse prêmio global de educação, chama até de Nobel da Educação, que ela tem um trabalho de robótica com ensino fundamental aqui do Jabaquara, ali Parreira. E aí eu vi no texto lá que ela foi agredida, chegou a ser agredida por aluno dentro da sala de aula. Se ela fosse entrar naquela mentalidade comum, fui agredido, boletim de ocorrência, peço licença de 6 meses, mando o moleque para Cruz de Malta, né? Para ficar lá na liberdade assistida. Estou dizendo, ela não tinha envolvimento com as crianças. E agora tem lá, está disputando um prêmio lá, que se ganhar é $1 milhão para desenvolver um projeto durante 5 anos. Então o que a gente cobra, os profissionais de saúde, o João conhece até melhor bem isso aí, vocês conhecem, no profissional de saúde ele tem um compromisso e uma responsabilidade com o paciente, né? Na educação, a gente não vê o compromisso do professor com o educando, com o aluno. Até porque o professor chega e fala assim, eu tenho 300 alunos. Se a gente já fez um desafio, estou falando para vocês porque a gente fala constantemente. Toda vez que a pessoa fala que tem 300 alunos, eu falo, eu desafio você a falar o nome dos seus alunos. Os que você souber o nome é aluno, o que não souber é gado. Porque eu falar que eu atendo 1000 pessoas, eu estou carimbando lá, pá. Agora, eu não sei o problema dele, não sei por que ele chegou triste hoje na sala de aula, eu não sei que o pai dele é drogado, está preso, ou é viciado, ou está batendo na mãe. Quer dizer, como é que eu vou educar essa criança? Tá? Então, o que a gente cobra, aí a gente que eu falo é a outra entidade, não é o Consabeja, é a entidade de defesa de direitos que eu coordeno. A gente cobra o seguinte, o vínculo do professor com uma escola. Se ele não tiver vínculo, encerrou a conversa. Aí eu vou cobrar ponto, né, João? Vou cobrar pontos, o cara fez lá, se deu a lição, se não deu a lição, mas isso daí não é educação. Isso daí a gente faz por teleaula. Com aquele negócio de assinar presença e dar tarefa. Outra coisa que eu vi agora, a ministra da Educação aí, do ministro da Educação e da Direitos Humanos, aula em casa. Como é que o cara vai dar aula em casa aqui no Jabaquara? Ou em qualquer lugar? Os pais não sentam para conversar. Não existe mais um profissional. Não, mas não depois aqui, eu tô falando como é que... Quem já tentou fazer ensino à distância, sabe qual é a dificuldade que a gente adulto tem de acompanhar, fazer um ensino à distante, uma disciplina. Agora imagina o cara em formação, alfabetização. Na favela, nós temos aqui 25% da comunidade aqui em moradias subnormais, né, subhumanas, que eles chamam, não sei como é que eles chamam lá. Como é que o pessoal... Porque eu lembro até do profissional de saúde que ele ia fazer pesquisa, né? Aí chegava para a mãe lá e falava assim, você escova o dente do seu filho todo dia? Escovo. Você dá banho nele todo dia? Dou. Você alimenta ele? Dou. Quer dizer, a mãe respondia tudo isso. Aí você entrava na casa, era 2 por 2 morando, entendeu? Nem tinha água corrente. Então, estou dizendo. Bem isso. Então, quer dizer, o cara pega, na estatística, cabe qualquer coisa. E aí você vai, aí só para finalizar, aí você vai dar ensino em casa. Entendeu? Isso é absurdo. Desculpa eu falar assim que a gente está falando, porque o que eu falo é o seguinte, é muito triste a gente trabalhar com os profissionais da área da educação. Porque até os bons, a gente tem até um argumento que é o seguinte, nas escolas, quem domina as escolas são a minoria de maus profissionais. O pior professor que você olhar na escola, o pior é coordenador pedagógico, a pior direção, ou o pior, tem escola que quem manda é o zelador, né? Não sei se você sabe disso. Tem escola que manda é o zelador. Então, os piores são os que mandam.
Porque o profissional que quer se dedicar, tem gente que fala assim, ó, você sentou lá no corredor para explicar uma coisa para o aluno, esse professor é mal visto pela outra classe. Tá? Eu tô dando esse detalhe assim porque eu não entendo, a gente geralmente aqui liga muito à área da saúde, mas a minha área é sempre comunidade e escola. E eu vejo o seguinte, não tem jeito da gente cuidar de uma criança, programa de formação, se a escola não for aberta à comunidade. Isso daqui é raro, porque aqui no Jabaquara, né? Conhece aí uma meia dúzia de escola aí, talvez, ou nem isso, né? Porque até que o professor desenvolver alguma atividade dentro da escola, ele precisa do apoio da direção, da coordenação. Se não tem, fica difícil. E a direção da escola não tem vínculo nenhum com a comunidade. O professor ainda você achar alguns que tem vínculo com a comunidade. Direção, então, é tudo nomeação. Você ainda acaba tendo um contato mais direto com a comunidade, né? A direção, muitas vezes, O Ali foi um caso interessante, porque a gente foi, aí foi até com a Elza, que eu também já pus um outro serviço aqui, pode ser uma pessoa que venha falar um dia, ela através de um livro, que é um livro que tem a ver com hip hop e tal, nós estamos dizendo o que a música fala que a escola não fala, certo. E eu tenho até, eu estou sem a referência. E o Ali, né, quando eles me falaram, eu até já contei essa história aqui, aquela coisa que já deve conhecer bem também. Eu recebi lá de cima, olha, vai ter a chance de fazer um trabalho com adolescente aí no território, escolhe uma escola. Eu falei, pô, gente, tem um grupo legal, vai vir aqui. Eu falei, ótimo, qual escola? Aí eu tomei o cuidado, a André, que participa aqui também, olha, eu sugiro ali, né? Se for pegar uma escola é muito problema. Ah, legal, ali para rede. E aí, quando vem o pessoal? Não, o pessoal são vocês. Alguém só teve a ideia. Mas por sorte, a Elza, que é da Coordenadoria Sudeste, é uma pessoa uma médica e pediatra de adolescentes, né? E por muitos anos trabalhou até na AIDS. Ela pegou esse livro e teve a ideia de fazer um método que foi a tese dessa pessoa que depois virou um livro, que é ir para as classes e com perguntas que cada um... Aí ela ia fazer rodas de... Na verdade, a autora faz uma roda de conversa e tira os temas. Aí uma amiga, ela falou que agradece até hoje, falou, não, pede para escrever. Então a gente conversou com a escola, eu fui lá mediar isso como supervisão, porque ia juntar com uma unidade nossa, juntou, que é o UPC, né? Que é ao lado do Ari, pus o Canário meio estratégico, que era da minha mini-rede. E quando fomos, né, o que é na prática? Né? Conversamos, negociamos. Ao negociar, vi que os professores estavam interessados, tinha essa professora e outros, mas estavam adoecidos, aí eles pediram, tudo bem, a gente faz, mas você fica na GEIF, nossa, na reunião que é meio-dia 15 a 1h20, para conversar com os professores, porque eu tinha falado algumas coisas e pediram quase que um grupo terapêutico, sabe? Falei, olha, né, assim, não, mas dá para a gente conversar, né? Então acabei, ia pela manhã e acabei ficando no almoço lá. Aí uma coisa minha, não envolvia necessariamente a unidade básica. A unidade básica, a princípio, foi com a enfermeira, a gente comunitária e tal, mas a gente querendo envolver o NASF também. Mas na dinâmica, assim, chega na classe e tem a pergunta, olha, teu nome, escreve lá, seus pais, você sabe de onde vieram? Da Bahia, não sei o quê, não sei, né? Aí perguntas como vai aquecendo, né, assim, o que você acha legal no bar, você gosta, quais os problemas daqui. Aí escrevendo fica, né, começa a tomar susto pela capacidade de perceber os problemas, que o João viu quando montou o grupo Mirim, né? Aí tem, lógico, tem uma pergunta que eu falo, olha, até eu, qual as atividades culturais do seu trabalho? Eu falei, cultural, né? Mas tem uma até mais da palavra cultura, eu falei, tem que traduzir, como é? Nem a gente consegue, né? Cultura. Aí alguns juntam com folclore, tudo é cultura de um povo árabe, de um povo... Mas cultura, eu sempre até falei, eu brinco até para as crianças eu tento falar desse jeito,
mas eu fico baseado naquele autor Edgar Morin, né, que fala que a cultura é o que a gente faz em conjunto, é o modo como a gente faz a coisa. Por isso que tem a cultura patriarcal, cultura matriarcal, tem a cultura do medo, é algo que você institui. Mas assim, o que é que a gente faz, mas também se expressa em arte, aí eles vão, mas às vezes eles não linkam, né? E como na escola, trocou a diretora, mas a próxima que a gente está abraçando, eu acho que tem um campo aí. E antes que eu me esqueça, o coordenador pedagógico é super empolgado, é professor de educação física, é um cara também. Mas o que a gente fez? Quando a gente conversou na aula, vai pegando as filipetas, fica aquela muvuca, porque muda o ambiente das salas, as cadeiras que estão assim, viram uma grande roda, e aí vão. E a Elza se especializou nos MCs. Ela começou a estudar. E notou que, às vezes, assim, eu também assusto, eles não sabem escrever. Mas sabe escrever, muitas vezes, o nome em inglês do MC. Sem erro. Né? Então, falou, peraí. Não sabe escrever? Olha, essas crianças burras. Não, como é que escreve em inglês? Né? Porque não é o cotidiano, mesmo que você saiba o nome. McDowell, sei lá, é W, né? É um negócio que você não pega ali, né? E aí começaram... Aí vem as perguntas, você já sofreu alguma agressão? Né? Ou você já fez alguma agressão? Né? Aí você vai, a ideia, né, é que em vez de fazer um projetão para a escola, cada classe tenha um jeitão, um DNA, nessa classe, que tem um grupo, sei lá, uma das classes tinha um grupo organizado de meninos que assumiram homossexualidade. Então mas eram respeitados na classe, mas um falou assim, era pré-eleição, se for eleito lá o presidente, então vão matar ele, né? Como que é? Né? Então, e a própria Ari Barreiros, parece que um grupo de professores também assumiu um pouco a sua condição, então criou uma conversa, né? Mas uma coisa que veio é que aí eles, para psicologia, e aí de repente se mora interessado até para ir junto nesse projeto, porque vai lá a enfermeira, eles sabem, quem que é essa aqui? É a da vacina, né? E uma coisa que eu aceitei conversar com os professores, porque assim, tem os caras que não vão legal, mas esse grupo me surpreendeu, até porque alguns tinham uma notícia ruim e eles começaram a discutir, nossa, como é que alguém sobrevive numa coisa dessa? Eu falei, olha, vocês estão falando, mas muito professor de escola particular fala como é que esses caras sobrevivem numa escola. Vocês também, vistos de fora, têm que valorizar porque vocês têm uma força, só que às vezes eles estão bem caídos mesmo. Quando a gente foi conversando, foi ampliando, mas o interessante, enquanto estava isso das condições, né, deles falando, perdi um pouquinho aqui a coisa da psicologia, quando a gente foi na classe e vai apresentando com eles, né, tem um professor de geografia que está tentando sair para o território, mas eles falam, bom, essa é da vacina, esse e tal, aí eu falo que sou psicólogo, aí começa, tem esse aqui, que esse aqui é louco, eu não vou, não sei o quê. Aí eu falei, olha gente, psicólogo, mas eu vou falar para vocês, né, psicólogo, sabe o que precisa para conversar com um psicólogo? Não, olha, conversar com um psicólogo precisa ser curioso de si. Quem for curioso de si, não precisa estar doente, pode estar bem, mas é curioso de si, aí eles ficam assim, né? E eu falei, eu também não gostava de psicólogo, e é verdade, né? Quando eu falo, você tem que falar com verdade, senão, quando eu tinha 12 anos, eu já descobri assim, eu só não vou fazer psicologia. Por quê? Porque a coordenadora pedagógica da minha escola era psicóloga e era uma chata. Só chamava a gente para dar bronca, né? E aí eles riem e vão. Aí numa das classes, eu vi uma coisa assim, estavam 3 meninas escreviam e tal, e ali, mas aqueles capuzinhos, né? As coisas todas. Aí me chamaram, olha só a situação, a gente também da psicologia. Eu, por sorte, tenho algumas referências que agora me ajudaram. Elas chamaram assim, Ney, eu já acho que eu contei para eles até, que tal? Aí cheguei lá e o pessoal vai recolhendo, cada filipeta recolhe,
E como tem o MC, a gente pega um ou outro e convida até o final da aula para ele compor uma letra. É só show. E cantam ali na frente. Mas as meninas chegaram assim e falaram, olha, a gente quer te perguntar um negócio, é normal chorar sem motivo? Assim, pá! Falei, caramba! Né? Eu falei, olha, é do humano chorar, né? E o motivo, realmente, às vezes a gente não acessa, às vezes está lá tão fundinho, né? Que a gente não acessa. Eventualmente, às vezes ele depois vem, mas, tá, sabe por que ela aqui chora sem motivo? Né? Ela também, sabe? Aí elas, na verdade, a gente chora e às vezes a gente pensa em se matar, assim, na lata, né? Mas não estavam com cara deprê, mas ela estava, às vezes a gente fica, né? E aí eu pude contar outra verdade. Falei, olha, eu já senti que elas estavam com tônus, não estavam assim. Falei, olha, também quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, elas têm 13, 12, 14, que a gente pegou nessa turma, eles querem até que faça com os menores, e só nós ali, né? Ninguém escutando, ali, né? Eu pensei se valia a pena, né? Tô numa bronca do meu pai, realmente estava no muro com um amigo meu, e a gente ia roubar goiaba, e o pessoal lá, então, tá, caramba, não valoriza a gente, se a gente pulasse daqui, não, acho que não teve nada, mas a gente pensou que talvez, né, aquela coisa de, aí ele ia ver, né? Eu falei, olha, eu já pensei também, porque isso é normal, não é incomum pensar se eu quero viver ou não é sinal de doença, é uma condição de quem é ser humano. Cachorro e gato não pensam nisso, eles não pensam, né? Mas estava falando para isso é normal. Eu pensei, sabe o que aconteceu na minha vida ao pensar isso? Isso o quê? Virei psicólogo, elas riram, né? Eu fiquei lá curioso disso. Aí eu falei, olha, poxa, né? Aí levanta ó, a gente faz isso ali na lata, cara, né? Aí eu falei, caramba, então, agora, que bom que vocês estão falando, se vocês notam isso, acho que vocês têm uma chance legal de ajudar, vocês gostariam de ajudar a gente a lidar com isso na escola? Sim. Aí você já saiu dela. Aí vocês permitem que eu chame um coordenador pedagógico, para a gente, uma pessoa da unidade para ficar de referência, para a gente conversar? Da hora, veio no grupo falando com ela, foi no diretor pedagógico, ele é super sensível. Fizeram, aí só para ilustrar isso, dessa turma, que agora foi para o ano seguinte, a gente sabe que uma oficina aqui é um pouco essa coisa do sentido de vida, do autoagressão, na outra talvez seja o preconceito, todas poder eventualmente passar, mas fazer classe a classe, né? É um projeto enorme, porque vai ter perna. A Lígia e eu somos de um grupo de 30 anos de psicologia, de um WhatsApp, um dia eu até comecei essa conversa lá. O WhatsApp não existia há 30 anos, hein? Não, mas existe Estou brincando. Existem os velhinhos, que agora não velho não, geração dos anos 80 também, né? Da BBS lá. Mas a gente tem só psicólogo, né? Que estão fazendo 30 anos de formado, a gente tem 3 anos da PUC, da turma. E um dia começamos a conversa com algumas, porque na minha fantasia nós não temos como fazer oficinas assim. Não temos pernas, né? E também como oficializa isso, porque eu até pensei, nossa, tem tanta gente brilhante lá que eu tenho certeza que até eu daria de presente oficina, né? Mas como que a gente justifica isso e controla isso socialmente, né? Não é qualquer um que vai fazer o que quer, é dentro de uma proposta balizada por alguém. Fala, tem uma oficina de sexualidade. Mas tem que ter o centro de referência depois para acompanhar. Por isso que a gente está falando, eu quero um psicólogo na UBS para ele ser o centro de referência. Você faz o trabalho localizado na escola, mas a referência à UBS. Não, sim, a UBS a gente tem, ela vai estar na parceria. Lá, né? Agora, como se tivesse um pool de pessoas que tivesse... Eu mais ou menos entendo o que ele quer dizer, porque, assim, infelizmente, os nossos serviços hoje em dia, na minha opinião, na minha visão, é só burocracia. Você tem razão. É só papel e só para enfiar dentro da gaveta.
Não é Você vê, só estar em volta dele. nós montamos esse projeto da favela aí, futebol de favela. Abrimos um parênteses para dizer. E aí o que aconteceu? Você viu terça-feira, eu precisei montar aquela reunião toda para levar a supervisão, levar o prefeito, levar a SMAR, a SPDM, para na hora H a gente pedir. Porque, gente... E é um esforço, viu? O bastidor é, Ney, lembra da reunião? Não pode, esquece tudo que a prioridade tem que ser essa. Para lembrar, para poder falar para a Sandra, para poder reforçar, porque senão não acontece. Porque a gente montou essa seleção de favela, mas nem tudo depende da gente. Eu não vou levar um menino para o campo se ele não fizer um diagnóstico da saúde dele. Porque se ele tiver um desmaio lá dentro, se ele tiver qualquer coisa, eu sou responsável. Agora é igual, vem essas meninas que nem são da nossa área. E lá é mais complicado, porque se ela for lá na UBS dela pedir agora um exame em cima da hora, ela não vai conseguir. O exame é só para daqui 2, 3 meses, se vier. Agora, eu tenho 15 dias para treinar eles e para pôr eles dentro de um campo de futebol. Aí a gente tem que fazer tudo isso para poder chegar e se humilhar numa plenária para poder falar. Eu posso levar os pessoal que vem para representar a gente para fazer esses exames? A Sandra autorizou. Então, o que foi legal... A Sandra e a SPDM, né? Mas a Sandra autorizando já está assim, mas ele vai fazer, a gerente se organizou para fazer, Lígia, eles puseram num dia 300 meninos de 14 a 17 fazendo uma peneira. Quem reuniu 300? E 120 mulheres, meninas e mulheres, para o time feminino selecionar 30. Então, isso é parceria, que eu acho que a UBS entra, vai fazer os exames e tudo. A minha questão, no tempo que a gente começou, uma UBS, ela tinha o enfermeiro, o médico e tal, ela tinha 2 psicólogos, centro social, TO, fono de mental, psiquiatra, cada UBS tinha uma equipe. Então o cara podia, ele faria uma oficina numa escola, ele faria. Hoje, São Paulo ficou fora com a questão do PAS, do Maluf. Quando voltou, já voltou com estratégia de saúde da família. Maravilha, estratégia, ótima. Mas perdemos o que nós tínhamos antes, que era a equipe básica de saúde mental, né? Na UBS, que era de CAPS e tal, né? Então, esse é um desafio quando você fala da burocracia. Não é que assim, tem uma série de coisas que faz, vacina, coisa da dengue, todos os atendimentos e tal, mas essa trança de promover saúde e tal fica mais restrita se não tem uma equipe. E nessa hora de pensar, esses meninos que dialogam com o que o Everton estava falando, 120 garotos que você tem que arrumar a prestação de serviços, né, de cumprir as medidas. Mas, pô, se esses meninos cumprem a medida, mas fala, pô, até que você está fazendo isso, você vai ter uma chance de estar em tal lugar. Não é uma punição no sentido de responsabilidade, não de culpa. Eu tenho uma habilidade de responder, eu estou te dando uma habilidade de responder. Você fez de uma forma legal. Não é pagar a culpa, é responder adulto e falar, pô, mas tem isso. Né? Também tenho essa entrada, sim, faz a tua medida, e você também vai estar ali. Isso tudo trança, mas a gente não tem. E quando entra nessa questão de oficinas e tal, por isso que eu digo que aí era um dos temas hoje aqui na pauta, os projetos já estão rolando, são maravilhosos. E as entidades vinculadas à SAS se desdobram, né? São criativas, apesar das verbas, a gente falou no início dos cortes, todos, né? Mas assim, como é que a gente pode recuperar aquela ideia do projeto, né? Aí eu faço o desafio, é isso que eu faço aí. Na verdade, faço há 20 anos e dando quase que murro em ponta de faca. O problema, eu acho que tem que abrir a escola, porque a criança e o adolescente está lá o dia todo. Na UBS, ele vai uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias.
eu acho que aí, até como Rede Criar, falar o seguinte: escuta, vamos abrir as escolas, porque se a escola não tiver interação, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, lá em Heliópolis, tem algumas escolas que praticamente o portão fica aberto 24 horas. Ninguém rouba nada, ninguém risca nada. Mas o diretor está lá sempre disponível. O diretor, na verdade, ele dá o perfil da escola. Agora, como a gente tem aí, a gente fez até uma discussão há uns 10 anos, em 2007, porque disseram que aqui nós somos num debate na TV Alesp para defender era debate sobre celular nas escolas. Quando popularizou o celular, e o pessoal Cremilda, lá, que é do nosso grupo, foi debater com o presidente presidente do sindicato dos diretores. Esqueci até o nome lá. O que aconteceu? O cara falou: não, na escola mando eu e não vai entrar celular, e entrou na discussão da cobrança do uniforme escolar. Aqui em São Paulo tem uma lei estadual que proíbe a cobrança de uniforme escolar. Você não pode nem cobrar e nem exigir. Mesmo que você dê o uniforme, você não pode exigir que o aluno não entre com o uniforme. E ele falou, está gravado em vídeo, batendo boca. E a nossa colega lá é a mãe e a avó. E ele batendo boca com ela ao vivo, filmando, dizendo que minha escola mando eu, e lá, se o aluno vier sem uniforme, não vai entrar, e ponto. Presidente do sindicato dos diretores de escola. Por que eu estou falando isso? Porque a direção da escola se acha dona. E é uma empresa, você imaginar, lá tem 100 funcionários, qualquer escola aí é uma empresa média, nos padrões de empresa, entendeu? Verba de quase 2 milhões de reais está gerenciando. E naquela discussão, o nosso movimento defendia a eleição direta para diretor de escola. Tá? Que no modelo que existe dos 27 estados, acho que 25 tem eleição direta para diretor de escola. São Paulo não tem. Porque diziam que o diretor de escola é concursado. Aí nós levantamos a ficha. Quase que 80% nós temos aqui, tinha naquela época lá, depois municipalizou, tinha 5.000 escolas. E só tinha concursado 1.700 diretores. Quer dizer, como é que era indicado? Tinha 5.000 escolas no estado de São Paulo, estaduais, no estado estadual. O que aconteceu? Só tinha 1.700 diretores concursados. Como é que era feita a indicação das outras 3.300 escolas? Tudo política. E mesmo esses concursados não estavam na sua escola de origem. Então, por exemplo, aí eu presto concurso, eu passo lá para Parelheiros. Só como eu sou concursado, eu peço, a que está aqui na Vila Mariana, o cara chama ela para o gabinete do deputado ou para a secretaria. Então, vaga. Como eu sou concursado, eu saio lá de Parelheiros e venho dar aula aqui, porque aqui é mais fácil. Porque se eu estiver aqui, eu consigo dar aula na escola municipal e na escola particular. Lá em Parelheiros, pega um professor lá de 8 anos de magistério e põe de diretor. Quando esse professor começa a fazer um trabalho bom, a diretoria de ensino pode tirar ele a qualquer momento. Bom que eu falo assim, se ele começar a cobrar trabalho dos professores, então, aí o resumo da obra é o seguinte: nós temos quase 5.000 escolas estaduais, escolas estaduais, que são todos indicação política. Então é o vereador e o deputado que está indicando. Então não tem compromisso nenhum com a comunidade. Eu não estou julgando o caráter do profissional que está lá, estou julgando o modelo que foi colocado. Tá? Então o desafio, eu até como Rede Criar, você falou, qual é a dificuldade nossa? A Lídia também deve conhecer. Você vai apresentar um projeto para a escola, uma visita, não está na programação, não dá para encaixar. Como que não dá para encaixar se nós temos aprovado a prática interdisciplinar ou transversal há quantos anos? Há 20 anos? Quer dizer, eu vou lá, eu vou fazer um trabalho de Semana da Pátria, por exemplo, tem todos os calendários, tem um calendário cívico, você envolve matemática, ciências, português, história, geografia, tudo. Agora eu chego lá, o professor de matemática não conversa nem com os professores de matemática, que dirá com o professor de química, física e de português. E só para finalizar, eu lembro que essa escola aqui, essa é Ângelo Mendes, estadual aqui, tem até uma frase que eu não gosto de falar, né, que entra burro e sai bandido, né, mas mudou um pouco, não sei se mudou ou piorou, mas assim, o pessoal assim, o professor de física
Porque outra coisa, tem que imaginar também, o professor de física é considerado um fracassado dentro da escola pública, e o matemático, porque qualquer emprego fora paga 2, 3 vezes mais. Então, é uma visão, é uma regra, é uma visão geral, é lógico que tem as exceções. O professor de física era muito um mau professor, ele estava lá nem sei porquê. Os alunos pediam orientação para o professor